Olá, shalom, shalom, shavuatov, né? Bom dia, boker tov. Muito bom dia a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anussim. Muito bom dia, boker tov. Eu sou o Moré Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anussim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Hoje, dia 19 do mês de março do ano de 2023 e dia 26 do mês de Adar, do ano de 5783. Estamos nos aproximando do fim do mês de Adar e início do mês de Nissan, que é o mês de nossas festas, né? Vamos começar aí com a festa de Pêssar, Shavuot, Sukkot, seguindo aí com as nossas festividades durante este ano de 5783. A você que neste dia 19 de março, 26 de Adar, está completando aí mais um ano de vida, nossos parabéns, Mazal Tov, que Hashem lhe abençoe grandemente. Tenha muitas alegrias, muitas bênçãos nesse e em todos os dias da sua vida. E a você que também neste dia está completando aí ou comemorando alguma data especial na sua vida, também vai aqui os nossos parabéns, Mazal Tov. Então hoje faremos a leitura da primeira aliá da Parashá, que vamos começar a leitura do terceiro livro de nossa bendita Torá, livro de Vaikra, também conhecido como Levítico. A Parashá é Vaikra. Sempre que iniciamos a leitura de um livro, a primeira Parashá leva o nome do livro que estudamos, ok? Então, hoje a primeira aliá da Parashá Vaikra, do livro de Vaikra. A leitura está no capítulo 1 de Vaikra, Levítico, capítulo 1, do versículo 1 até o Passuque número 13. Shalom a todos, Boker Tov, bom dia e sejam todos bem-vindos ao canal Anussim Brasil, aqui da cidade de Criciúma, e o nosso shalom a toda a família Anussim Brasil. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E chamou a Moshe e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede, do gado e do rebanho, fareis vosso sacrifício. Se seu sacrifício for oferta de elevação, olá, de gado, macho, sem defeito, oferecerá. A entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação, e degolará o novilho diante do Eterno, e oferecerão os filhos de Aharon, os sacerdotes, o sangue, e espalharão o sangue ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião, e esfolará a oferta de elevação e a cortará em seus pedaços, e porão os filhos de Aharon, o sacerdote, fogo sobre o altar, e porão lenha em ordem sobre o fogo, e porão em ordem os filhos de Aharon, os sacerdotes, os pedaços, a cabeça e o sebo, sobre a lenha que estará sobre o fogo em cima do altar, e suas entranhas e suas pernas lavarão com água, e o sacerdote fará queimar tudo no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada aceita com agrado pelo Eterno. Isso do rebanho é seu sacrifício, dos carneiros ou das cabras para oferta de elevação,
oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar ao norte, diante do Eterno, e espalharão os filhos de Aarão, os sacerdotes, seu sangue diante do Eterno, e espalharão os filhos de Aarão, os sacerdotes, seu sangue sobre o altar ao redor, e o cortará em pedaços sua cabeça e seu sebo, e o sacerdote os degolará em ordem sobre a lenha que está sobre o fogo em cima do altar, e as entranhas e as pernas lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo e o fará queimar no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayu lanu betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Estamos então iniciando a leitura do terceiro livro de nossa bendita Torá, livro de Vaikra e a Parashá Vaikra. Trazendo um resumo de tudo quanto já estudamos nesses meses após Rosh Hashanah e após as festividades, quando iniciamos a leitura da Parashá, da Torá, sempre no final de nossa festa de Sukkot. Então, após o oitavo dia, encerramos a leitura da Torá e iniciamos a leitura da Torá, porque nunca paramos de ler, estudar nossa bendita Torá, porque a Torá é nossa instrução. Por meio da Torá, nós seguimos o nosso caminho, seguimos em obediência e em reverência ao Criador. Então, no primeiro livro, no livro de Bereshit, Gênesis, nós estudamos a criação, a causa do pecado, da morte que veio sobre todo o ser humano. Estudamos acerca do dilúvio, o que levou ao dilúvio, as consequências e todo o início, o chamado de nosso pai Abraão, o início de sua caminhada para a terra de Canaã e o nascimento do filho Isaque, o nascimento do neto chamado Jacó e Esaú, sendo Jacó o herdeiro, este que tem seus filhos, 12 filhos, formando todas as tribos de Israel, e a entrada de nosso povo na terra do Egito e a permanência na terra do Egito. E no livro de Shemot temos o livro e o nosso resgate, a nossa redenção, e por meio de Moshe, o Eterno retira nosso povo da terra do Egito, e no deserto o povo começa a sua caminhada de retorno para a terra de Canaã, porém enfrentando os inimigos, os amalequitas, que perseguiam e tentavam contra a vida de nosso povo, mas Hashem sempre pelejou em favor de todos. E concluímos o livro de Shemot com a construção do tabernáculo, do Mishkan, tudo pronto, os Kohanins, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos homens capacitados da tribo de Levi, os levitas, os Kohanim, para exercerem o trabalho dentro do templo, dentro do Mishkan, e
quando então da construção do Beit HaMikdash, o trabalho dentro do templo. E a leitura da primeira aliá do livro de Vaikra, que é o livro que fala sobre as leis, tudo quanto Hashem assim o desejou. Então, o povo, como nós vimos no Shabat, eles cometeram o pecado do bezerro de ouro, o Eterno perdoou, mas este pecado não parou por ali. A transgressão, o erro, o pecado do povo não parou por ali. O povo continuou pecando, cometendo seus erros, transgredindo a Torá, quando não como povo, mas individualmente. Então, para que o homem pudesse alcançar o perdão de seus pecados, de suas transgressões, o Eterno chama a Moshe e fala para ele todo o que seria feito dos holocaustos, dos sacrifícios que seriam então feitos dentro do mística do tabernáculo, e esses sacrifícios os animais que ali morreriam, o sangue desses animais então daria o perdão ao que havia cometido o seu pecado, o seu delito, e também como purificação, outros sacrifícios de agradecimento, sacrifício por pecados. Nossos comentaristas, sábios da Torá, nos falam que o sacrifício do holocausto seria para expiação dos pecados. Os sacrifícios de holocausto, esses eram para expiação dos pecados. O animal simboliza, neste caso, o instinto animal que prevalece quando o homem comete pecado. Então, quando o homem peca, ele peca com o seu instinto animal. Então, quando o homem, costumamos sempre dizer que quando nós levantamos pela manhã, nós podemos alimentar um animal, podemos alimentar um animal que seria de rebanho, digamos assim, um animal manso ou um animal feroz. Então, quando o homem peca, nossos sábios dizem que ele nesse caso, o instinto animal que prevalece leva ele a cometer esses pecados, impedindo que a razão prevaleça. O animal deveria ser macho, de rebanho, não animal carnívoros, mas animais de rebanho, ovelhas, cabritos, os bodes, touros, esses seriam os animais utilizados em sacrifício. Deveria ser macho, o animal que era sacrificado para perdão de pecados eram machos. Por quê? É aquele que produz sêmen, capaz de fecundar diversas fêmeas. Quando alguém peca, poderá estar espalhando o efeito de seus atos por diversas pessoas. Então, devemos ter consciência de que o mal que provocamos ao pecar pode ser mais abrangente do que aparenta, Então, é o cuidado que nós devemos ter. Estamos sujeitos ao pecado, mas podemos nos esforçar e podemos, por meio de aceitando, reconhecendo nossos erros, nossas falhas, com humildade, podemos
tratar e resolver as pendências, os problemas e evitar que realmente venhamos cometer um pecado. Então, os sacrifícios dos animais eram para o perdão, para que o homem alcançasse o perdão do pecado que ele havia cometido. E, claro, hoje não temos mais esses sacrifícios, porque já não temos mais o templo. Mas durante todo o tempo que o templo existiu, até o ano 70, esses sacrifícios eram ali realizados. Tenhamos consciência da gravidade do pecado e, dentro do possível, viver uma vida em obediência, em uma vida de respeito, humildade e respeito um para com o outro, e de forma que não estaremos pecando. Porque só estamos sujeitos ao pecado, mas também podemos não pecar. Nós temos exemplos. Jó é um grande exemplo que as Escrituras nos falam. Ele tinha tudo, perdeu, o Eterno permitiu que Satã fosse o tentar, mas foi tudo em vão, porque ele não pecou. Então, um ser humano como nós. Jó era um homem como eu, como você, um ser humano como nós todos. Mas ele não pecou. E também, se nós tivermos raciocínio, pensarmos, não agirmos como um animal irracional, também não estaremos pecando. Que o Eterno nos ajude, nos dê sabedoria, entendimento para vivermos uma vida sem pecar e de maneira que a cada dia possamos nos aproximar mais do Criador. É isso então, ficamos por aqui na leitura de hoje. Tenham todos aí uma ótima semana, que o Eterno vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Uma boa semana, Shavuot Tov, fique com Deus, Shalom, Shalom.